Seja bem-vindo a esta Masterclass, onde eu irei te mostrar como a neurociência das vendas pode te ajudar a vender mais e realizar os teus sonhos. Você sabe quais são os maiores problemas das empresas quando o assunto é vendas? Falta de alinhamento interno e padronização de processo. Olha só essa notícia. Processo de vendas é obstáculo para 31,7% dos empresários. Despreparo da equipe de vendas. 43% dos gerentes de vendas não são treinados adequadamente. E a gente sabe que quando os líderes não performam, obviamente a equipe é o reflexo do líder, ela também não performa. E também alta rotatividade de vendedores. Cada vez mais as empresas estão batendo cabeça para conseguir formar uma equipe de alta performance e principalmente em reter os principais talentos. E talvez essa também seja a sua realidade nesse momento. E a minha visão sobre isso? Bom, a minha visão sobre isso é que a rotina diária, o ritmo acelerado e a necessidade constante de melhorar o fluxo de caixa aí das empresas acabam de alguma forma maquiando a falta de um método claro e prático que te ajude de fato a vender mais, com menos esforço e mais rápido. E existe uma grande chance de você estar passando por isso também. Mas o que eu vou te mostrar aqui nessa Masterclass hoje vai mudar a sua realidade, mesmo que você não tenha grandes estruturas, muitos funcionários ou que não fature muito ainda. E a boa notícia é que se você seguir o que eu irei te mostrar nessa Masterclass, você não vai apenas mudar a realidade da sua empresa, mas também vai poder mudar a sua realidade e a realidade da sua família. Porque nessa aula aqui eu irei te apresentar como o uso da neurociência está ajudando pessoas e empresas a venderem mais com previsibilidade. E sabe o que é melhor? Sem precisar gastar fortunas, sem perder noites de sono ou trabalhar de segunda a segunda, porque eu sei que é essa a realidade de quem empreende aqui no Brasil. Eu poderia chamar isso de uma máquina de vendas, porque uma vez que você estrutura isso que eu vou te ensinar aqui, aí no seu negócio, você vai precisar apenas fazer pequenos ajustes para potencializar cada vez mais os seus resultados. Mas antes de eu te passar o funcionamento dessa máquina de vendas, eu preciso te fazer algumas perguntas. Você já passou ou passa por algum desses problemas? Funil de vendas que não gera vendas. Falta de previsibilidade de faturamento, pouca demanda ou poucos clientes. Dificuldade de alcançar metas tanto pessoais quanto empresariais. Mas isso não é apenas a sua realidade. Olha só o que mostra essa pesquisa da R&D Station. Ela mostra que 74% das empresas ficaram abaixo das metas de vendas no último ano. E sem isso que eu vou te mostrar aqui nessa Masterclass, você acaba ficando refém. Refém do mercado, refém da economia e o que é pior, refém da sorte. E eu vou te poupar 10 anos de esforço com essa aula. E por que eu falo isso? Porque um tempo atrás, mesmo eu tendo experiência em vendas e tendo bons produtos nas mãos, mesmo assim eu praticamente quebrei. E esse foi um dos meus principais erros. Eu vou te explicar um pouquinho mais adiante. Eu era refém e não sabia. Existe uma boa chance de você estar indo pelo mesmo caminho, onde você consegue até fazer vendas, consegue até fazer uma certa quantia em dinheiro, mas você vai para o caminho da falência. Mas estou me antecipando um pouquinho, tá? Nós falaremos mais sobre isso, vou contar melhor essa história já para você. Antes eu preciso te apresentar a minha visão sobre o mundo das vendas. Porque tem negócios que crescem e negócios que ficam estagnados. Eu quero que você lembre de uma empresa emblemática, de um caso emblemático que foi a Kodak. Muita gente fala, e possivelmente você já deve ter ouvido falar, que a Kodak foi uma empresa que faliu. Ela deixou de existir porque ela não acompanhou o mercado, algo nesse sentido. Mas o que eu vou te mostrar aqui, o que eu vou te falar hoje, ninguém fala sobre esse caso da Kodak. Na realidade, a Kodak ela não faliu. Ela apenas foi obrigada a se moldar aos novos desafios do mercado. A Kodak ela deixou de fazer os filmes impressos, do qual ela fazia, e ela também, por conta dessa mudança toda, ela foi obrigada a se adequar e ela passou a fornecer equipamentos para fotógrafos profissionais. Por quê? Porque os amadores foram para o smartphone, foram para o celular, então aquele modelo de negócio dela acabou deixando de existir. Mas ela não deixou de existir como as pessoas afirmam. E como é que eu descobri isso? Quando eu fui palestrar num congresso, há um tempo atrás, um congresso para fotógrafos profissionais, quem estava lá como patrocinadora master? A Kodak. Mostrando seus equipamentos, com o stand lá montado, e foi aí que eu entendi que toda essa falácia aí que a gente ouve falar várias e várias vezes que a Kodak deixou de existir, é na verdade uma falácia, como eu falei, é uma mentira, ela não deixou de existir.
Um outro caso aqui que eu quero que você lembre é do sapato, do tênis chamado Quixote. Talvez você, se você tem menos aí do que 30 anos, talvez você nem saiba que esse sapato existiu, esse tênis existiu. Mas eu vou falar para você, hein? Esse aqui, o Quixote, já foi um dos grandes desejos de consumo das pessoas da época, né, no qual ele existiu, principalmente aquelas pessoas que gostavam de esporte e de futebol. Mas a pergunta que eu faço para você: quantos filmes fotográficos você encontra por aí? Você vê por aí? Quantos tênis da marca Quixote você vê por aí? A chance é que você não veja nenhum, porque o mercado mudou, a maneira de consumir mudou. E eu vou te fazer uma outra pergunta. Você apostaria hoje em algum desses produtos? E esse é um erro muito comum das pessoas e das empresas. Eles fazem algo que já não funciona mais. Eles não respeitam o desejo do consumidor. E preste atenção nisso aqui. Vendas não é sobre você. Vendas é sobre o seu cliente. Muitas pessoas, elas têm resistência em aceitar essa mudança do mercado. E aí, obviamente, elas vão ficando para trás. Isso é conhecido como a síndrome de Gabriela. Sabe aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Pois bem, quando o caminho lógico, na verdade, ela seria utilizar as pesquisas que mostram a maneira como o cérebro do cliente funciona na hora de comprar. E não ficar investindo tempo e energia e principalmente dinheiro em algo que está baseado no achismo, no empírico. Porque dessa forma você aproveita de fato o que está comprovado cientificamente. E uma das coisas que talvez você ainda não saiba é que a neurociência ela trabalha muito em cima de padrões de comportamento. E um dos grandes segredos, portanto, para vender bem na atualidade é identificar padrões, entender padrões e criar padrões. Se você for vender para uma pessoa dominante, por exemplo, você precisa focar em resultados e vantagens. Se for vender para uma pessoa mais extrovertida, você precisa focar em reconhecimento e autonomia. No caso de uma pessoa mais analítica, o que mais pesa na hora dela tomar a decisão são os detalhes e os processos. Já a pessoa mais paciente, ela valoriza demais planejamento e segurança. O que eu quero que você perceba é que eu estou te oferecendo uma estratégia, como se fosse um guia do comportamento de compra das pessoas. O que eu estou ensinando vai totalmente ao contrário do que as outras pessoas fazem por aí. Porque o que é ensinado é basicamente o mais do mesmo. São hackzinhos, né? Uma hora é o WhatsApp, outra hora é o Instagram, depois vem aí a IA, a inteligência artificial, e a todo momento surgem mais e mais novidades e fica praticamente impossível você acompanhar. O que eu quero que você perceba é o seguinte: o que eles fazem é diferente do que eles falam que fazem. Eles querem que você acredite que o que importa são as ferramentas mais modernas, o que há de mais atual em ferramentas, quando na verdade todos eles entendem a ciência que está por trás do comportamento de compra das pessoas, ou seja, os padrões, independente da ferramenta. E o que eu quero te mostrar aqui são estratégias para você ficar na frente da concorrência, assim como esses meus alunos, por exemplo. E eu consigo esses resultados porque utilizo neurovendas e pesquisas da neurociência nas minhas abordagens de vendas e, obviamente, também ensino os meus alunos nessas abordagens. Se você aprende a ler essas pesquisas, você aprende a estar na frente da concorrência e dominar o caminho do dinheiro. E o segredo está em aprender a usar as estratégias de longo prazo. O que você precisa, na verdade, é criar um sistema que irá funcionar hoje, amanhã e sempre. Eu sei que no mundo atual as pessoas estão sempre atrás de um hackzinho, um paliativozinho ou algo muito instantâneo, né? Mas preste atenção no que eu vou te falar agora. No mundo dos negócios, ganha quem fica por mais tempo. Desde 2015 eu venho acompanhando gestores e empresários na área comercial. E não só isso, tá? Desde 2019 eu venho estudando e aplicando estratégias de neurovendas, que já venderam milhões. E eu criei um guia prático do que funciona e do que não funciona nas metodologias de vendas na atualidade. O que me fez perceber coisas como atalhos mentais, gatilhos mentais, perfis de personalidade, neurotransmissores, hormônios produzidos pelas pessoas na hora que ela está comprando e muito mais. Perceber essas coisas faz com que eu e meus alunos tenhamos esses resultados que eu acabei de mostrar para você. E você também pode ter esses mesmos
resultados, ou até melhor, quem sabe, se você seguir o que eu estou te mostrando dentro dessa Masterclass. O nosso objetivo aqui não é apenas vender mais, e sim ter previsibilidade, construir previsibilidade de vendas. O que me fez sair de um vendedor mediano para ser considerado uma das maiores autoridades em neurovendas do Brasil. Eu sei que você talvez tenha tentado várias vezes sem sucesso, e isso faz você se sentir frustrado, inseguro, com medo, com raiva. Parece que todo mundo consegue, menos você. É cansaço mental, é um estresse danado, pressão psicológica, peso emocional, mas olha só, isso acaba hoje, porque eu vou te revelar o mapa das empresas de sucesso. É o que você precisa fazer para que o seu negócio prospere de fato. Literalmente, os 3 passos que você precisa aplicar para vender mais e realizar os seus sonhos. Na verdade, esse conteúdo é tão mastigado, tão fácil, tão simples, que eu poderia chamar ele de mamão com açúcar. Mesmo que você não seja expert em vendas, mesmo que você não seja expert em gestão de equipes, porque essas ideias que eu estou trazendo nessa aula, elas foram testadas por mim e por centenas de alunos, por anos. É praticamente um guia para você usar no seu negócio e ter resultados consistentes. Eu quero que você imagine essa estratégia gerando clientes para você, gerando resultados previsíveis, livre de estresse. E é isso que eu estou te propondo. Que você implante esses passos que eu vou te mostrar nessa aula, enquanto você possa se concentrar em outras áreas importantes do seu negócio e da sua vida. E lembre-se, quem domina o processo, domina o caminho do dinheiro. Quando você montou o seu negócio, muito provavelmente o seu grande objetivo era ter mais dinheiro, ter mais tempo livre com a família. E isso que eu vou mostrar aqui para você, agora em diante, é praticamente o segredo que existe por trás da cortina. E eu já vou te adiantar, tá? O terceiro passo desse conteúdo, ele torna tudo mais acessível, mais escalável. Porque é nesse passo, é nele que você vai potencializar os seus resultados. Mesmo para você que tem pouco ou nenhuma equipe, tem baixo orçamento, ou se você ainda não tem autoridade no seu nicho. Vamos lá então? Esses são os 3 passos da neurociência das vendas. Passo 1, estratégia. E a estratégia ela é baseada num tripé, que é qual é o seu nicho, qual é o seu público-alvo, quem que realmente você quer atender e quais são os canais de aquisição de cliente. E quando a gente fala especificamente de estratégia, a gente fala de geração de demanda, que é o grande objetivo inicial de um negócio. O lead é o combustível de qualquer negócio. Olha só, um carro ele só funciona se tiver combustível, não é mesmo? Então como que você quer levar a sua empresa para o topo sem abastecer? A estratégia, de fato, ela vai fazer você identificar quais são as oportunidades e quais que são os melhores canais de aquisição dos clientes. Você pode, por exemplo, vender mais para mais clientes, clientes novos. Você pode vender mais caro o seu produto, o seu serviço. Você pode vender mais produtos para os mesmos clientes, para aquelas pessoas que você já compra. E tudo isso faz parte da estratégia. Passo número 2, método. Através de uma abordagem que seja agradável ao cérebro do cliente, você fará um diagnóstico das dores, dos problemas, das necessidades e das ambições dos seus clientes. Com isso, será capaz de fazer uma oferta e um fechamento de vendas eficiente. Passo número 3, execução. Aqui você fará um PDCA da aplicação da estratégia, fazendo os ajustes necessários para duplicar e escalar o método. Você precisa aprender a gerar mais dinheiro com cada lead que entra na sua empresa. Mas, pô, Regiano, eu não tenho tempo para implementar isso. Eu sei. Eu também sou empreendedor. Eu sei que hoje em dia o tempo é escasso. Eu sei que você precisa conciliar trabalho, estudo, família e o seu tempo é limitado. Mas o que eu estou lhe propondo é você estruturar uma máquina de vendas justamente para você ter mais tempo. Pô, Regiano, mas eu não tenho dinheiro, na verdade. Tudo bem, talvez você faça parte dos 70% dos empreendedores brasileiros que têm renda até 2 salários mínimos. Mas o que eu vou te falar é, caro, é você permanecer do jeito que está hoje. Quem já aplicou o que eu ensino aqui já está tendo resultado, já está colhendo os frutos daquilo que a gente fala sobre neurociência. Tá, Regiano, mas quem é você afinal de contas? Eu nem te conheço, é a primeira vez que eu estou te escutando falar, é a primeira vez que eu estou te vendo. Então, permita que eu me apresente rapidamente para você. Quem é o professor Regiano Vedovato? Eu sou especialista em gestão estratégica de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, sou mestre em neuromarketing pela Florida Christian University de Orlando, nos Estados Unidos, sou coautor de 3 livros e autor de 2 livros.
Já atendi mais de 500 empresas com meus cursos, treinamentos, palestras. Já tenho mais de 5.000 alunos entre online, os meus cursos online, minhas mentorias e também nos MBAs, onde eu sou professor. Já fui assistido presencialmente por mais de 100.000 pessoas e o que é melhor, né? Eu costumo falar, eu sou vendedor na minha essência, eu vendo todos os dias. E eu sou também mentor de vendas porque tenho muitos alunos através das nossas mentorias. Durante toda a minha trajetória eu ganhei muito dinheiro com vendas, mas também perdi muito dinheiro. Tive muitos negócios que não foram bem sucedidos. Um deles aconteceu há alguns anos. Quando eu estava razoavelmente bem estabelecido, era gestor comercial de uma indústria, e aí eu decidi então investir num negócio próprio. E na época eu fiz um acerto com a minha indústria, peguei lá o dinheiro do meu acerto e fui montar uma marca de semijoias. Então encontrei uma fábrica para terceirizar semijoias, lancei uma marca. Na minha ideia, na minha cabeça, era realmente a grande sacada. Por quê? Porque eu queria pegar semijoias, colocar revendedoras e automaticamente ficar administrando essas vendedoras. E eu imaginava que em pouco tempo eu ia multiplicar o dinheiro. Em menos de 6 meses, eu peguei todo o meu dinheirinho, que não foi pouco, na época em torno de 30 mil reais no meu acerto, investi naquilo, em poucos meses, em menos de 6 meses, eu tinha perdido praticamente tudo. Por quê? Porque eu investia em mostruários, né? Mostruários das semijoias, e comecei a espalhar esses mostruários aí para revendedoras, e esses mostruários então não voltavam mais, as vendedoras não vendiam e acabaram não pagando também as semijoias. Bom, mesmo tendo bom produto, tendo experiência em vendas, então o meu grande erro foi o quê? Foi simplesmente me tornar refém, nesse caso do mercado e também das vendedoras. Para piorar ainda, logo depois que isso aconteceu, eu acabei me separando e a minha vida ela virou de cabeça para baixo. E foi graças a neurovendas que eu mudei completamente o jogo dos meus negócios. E foram esses estudos da neurociência que transformaram a minha vida, assim como eu estou tentando transformar a sua, falando o que funciona e o que não funciona em vendas. E eu estou traduzindo tudo isso em apenas 3 passos. E esse é o resumo, o filé, o suprassumo. Se você entende isso, sua realidade pode mudar a partir de agora. Mas para você entender de fato isso, é importante a gente entender como funciona o modelo tradicional. No passado, exigia-se um grande esforço físico e operacional gigantesco para gerar resultados. Na verdade, tem muita gente ainda no presente que acontece isso, né? Muita gente, né, as empresas, os empresários, os vendedores atirando para todo lado, gastando fortunas com catálogos impressos, viagens, visitas presenciais, sem grande resultado. O fato é que você vira basicamente um faz-tudo, é quase uma eu-empresa. A diferença aqui para a neurociência das vendas é que você trabalha em geração de demanda online e offline. Você tem um método duplicável e escalável. Você tem vendas previsíveis. E funciona do advogado ao dono de pequenos negócios. É só você ver o exemplo da Évila Carreira. Olá, eu sou a Évila Carreira, sou advogada, professora universitária, escritora, palestrante e recentemente tomei a decisão de ter meu empreendimento no segmento de educação corporativa e organização estratégica de negócios do Instituto Évila Carreira. E assim como muitos profissionais liberais, não me foi ensinado a vender, a divulgar estrategicamente e com naturalidade a transformação que eu proporciono para as pessoas. Vender parecia algo muito difícil, eu tinha uma resistência muito grande. Até que iniciei eu e minha sócia um processo de mentoria com o professor Regiano Vedovato e ele nos ensinou um método de vendas pautado na neurociência. Um processo que nos levou a cobrar 3 vezes mais do que cobrávamos pelos nossos serviços, bem como a nos posicionar em um outro nível no mercado em que atuamos. O fato é que se você decidir permanecer como está, as coisas não vão melhorar para você. Você nunca vai escalar sem um método de vendas. E por incrível que pareça, fazer isso é mais simples do que parece. Talvez o que você esteja precisando é apenas um acompanhamento mais de perto. Se você não desenvolver essas habilidades, você pode perder uma das maiores oportunidades da sua vida. Você vai continuar remando o seu barco sem destino, contando com a sorte para que as coisas um dia comecem a dar certo. E como eu te disse, hoje é a primeira vez que mostro isso abertamente com tantos detalhes. E sendo bem sincero, quanto menos pessoas prestarem atenção, melhor para mim. E esses são os 3 segredos para você vender mais. Segredo 1, estratégia. Segredo 2, método. Segredo 3, execução. Com esses 3 segredos, você vai conseguir construir uma máquina de vendas capaz de gerar vendas previsíveis e lucrativas todos os dias. Vamos nos aprofundar um pouco mais? Estratégia.
A estratégia ela está ligada diretamente à geração de demanda, é a inteligência do seu negócio. Beleza, Regiano, mas qual é a solução? Bom, vamos lá. Primeiro, você vai definir o seu posicionamento, como você quer ser reconhecido no mercado. Depois você vai encontrar o seu público-alvo, quem você vai atender como cliente. E depois você vai identificar quais são as oportunidades, quais são os canais de aquisição, onde e como você irá conquistar novos clientes. Método. Imagine um método que saiba exatamente o passo a passo que você precisa dar, resolve problemas dos clientes e antecipa objeções, converte clientes através de um follow-up estruturado. E olha só como isso é importante. Dá uma olhada nessa pesquisa. Segundo o estudo do site britânico de marketing Deloitte, 80% das vendas são efetivadas após pelo menos 5 follow-ups. No entanto, os vendedores realizam em média apenas 2 follow-ups. Vale destacar ainda que 44% dos representantes de vendas desistem após a primeira tentativa. Olha como é importante você ter uma máquina de vendas estruturada para você vender mais. Essas simples estratégias conseguem aumentar em pelo menos 30% o lucro dos seus pedidos de vendas. E se os leads são o combustível, o método é o motor do seu negócio, é o que vai fazer ele ir para frente. E o que você aprendeu até agora? Você aprendeu a estratégia, aprendeu o método, mas falta o mais importante, que é a execução. É aqui na execução que você consegue detectar exatamente onde estão os gargalos, o que precisa ser potencializado e o que precisa ser melhorado dentro da tua máquina de vendas. Talvez seu medo seja de não conseguir implementar isso sozinho. Eu preciso te dizer que dentro da minha mentoria Neurociência das Vendas, você tem acesso a todas essas estratégias. Inclusive, todo o passo a passo e técnicas também que mais deram resultados durante a minha vida profissional. A mentoria Neurociência das Vendas é um produto poderoso aqui do Instituto Neuroreferência, porque ela tem uma metodologia simples e prática, perfeita para quem deseja desbloquear as suas vendas, tendo um direcionamento e acompanhamento mais de perto. O programa de mentoria Neurociência das Vendas, ele possui 10 encontros online, focados em 3 pilares que irão acelerar os seus resultados. Tudo isso baseado em estudos da neurociência. Pilar número 1, a estratégia, onde eu ajudo você a definir ou ajustar as melhores estratégias para o seu negócio. Pilar número 2, método. Eu te ajudo a organizar um passo a passo do que você precisa fazer antes, durante e depois da venda. E pilar número 3, execução, onde eu te ajudo a criar um mapa de ação e colocar em prática. E aqui está a mentoria Neurociência das Vendas em ação. Escuta só o que a nossa aluna, nossa mentorada Cleusa fala sobre ela. Eu sou Cleusa Gueno, sou sócia administradora da empresa Ideal Mix, fábrica de produtos de limpeza. Aproximadamente há 1 ano, adquirimos uma fábrica de produtos de limpeza. No primeiro momento, priorizamos a parte administrativa, a organização administrativa, a qualidade dos produtos e acreditamos que fosse suficiente para viabilizar o negócio. No final do ano passado, final de 2024, chegamos à conclusão de que para viabilizar economicamente o negócio, precisávamos de ajuda de um profissional. E foi nesse momento que contratamos a mentoria do professor Regiano Vedovato. O uso das técnicas de neurovendas do professor Regiano, no primeiro mês, os resultados já superaram todas as expectativas, aumentando em até 70% o faturamento da empresa. E é isso que eu estou te propondo, é você dominar de vez os seus processos e o caminho do dinheiro no seu negócio. Com a mentoria Neurociência das Vendas, eu consigo te ajudar porque te acompanho individualmente. É o tempo suficiente para aplicarmos esses 3 passos na sua empresa ou no seu negócio de forma estruturada para que você tenha nas mãos uma verdadeira máquina de vendas. Mas tá, Regiano, mas eu não sei vender, o que eu faço? Fica tranquilo, fica tranquila, que eu vou pegar na sua mão e vou te auxiliar nisso também. Vamos recapitular então o mecanismo em ação? Passo 1, você cria as estratégias. Passo 2, você define o método. Passo 3, você executa e avalia. E também faz os ajustes necessários. Cada elemento se encaixa como uma engrenagem de uma máquina. Acelerar a implementação dessa máquina de vendas permite que você saia na frente do seu nicho. Não tem segredo. Cria a estratégia, define o método e vai para a aplicação. Quem domina esses passos, domina o caminho do dinheiro. Apenas com o que te mostrei aqui nessa Masterclass, você já pode ter resultados. Mas talvez você esteja se perguntando, quanto tempo vou levar para implementar? Isso será que funciona para mim?
Será que eu consigo implementar sozinho? Será que eu dou conta? Eu vou te mostrar como nós fizemos isso ser simples e acessível para qualquer pessoa. Vou te mostrar como criamos um ecossistema completo, onde você tem acesso a aulas gravadas, ferramentas, entrevistas com especialistas, encontros individuais ao vivo. Todo o material e inteligência que acumulamos nos últimos anos. Você pode fazer isso sozinho ou então fazer como essas pessoas que já estão no nosso ecossistema e já estão colhendo os frutos. Já estão transformando as suas vidas e os seus negócios. Eu vou te fazer uma pergunta agora e quero que você seja bem sincero comigo. Você quer a nossa ajuda para implementar mais rápido? Se sim, eu vou te mostrar aqui o que você precisa para fazer parte da mentoria Neurociência das Vendas. A mentoria Neurociência das Vendas é um ecossistema de neurovendas, onde nós disponibilizamos aulas gravadas, ferramentas para você se aprofundar no conteúdo e também encontros ao vivo, individuais, para te dar direcionamento e tirar todas as suas dúvidas. Ao final dessa aula, eu vou te mostrar como você pode fazer parte desse ecossistema e ter acesso a tudo o que te mostrei. Mas antes eu preciso que você entenda. O custo oculto de ficar parado. As pessoas, de maneira geral, todos pensam no preço a ser pago, mas ninguém pensa no preço de ficar no mesmo lugar. Se você não comprou algo, você sabe exatamente quanto deixou de gastar, mas você não sabe o quanto deixou de ganhar, principalmente se for um produto que transforma a vida das pessoas. Há um tempo atrás eu fui dar uma palestra na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E lá naquela palestra, era uma palestra de neurovendas, era para um ecossistema muito específico de treinadores. Lá naquela palestra tinha um casal, e esse casal ele saiu de Goiânia para participar daquele evento. E obviamente eles tiveram um custo alto para estar lá, porque eles pagaram passagem, hotel, era o casal. Então eu imagino que eles devem ter investido pelo menos aí uns 10 mil reais para estar naquele evento. E durante a minha palestra, como todas as palestras, eu dou muitas dicas práticas para você poder utilizar imediatamente na hora da negociação. E eu dei uma dica lá de como ele mostrar o preço na hora da negociação para fazer o fechamento de vendas, usando a neurociência, estudos da neurociência. Quando eles foram embora, voltaram lá para a cidade deles, eles foram revisitar uma negociação que estava se arrastando já há algum tempo, num treinamento que eles tinham para aplicar lá numa empresa. E na negociação ele utilizou a dica que eu dei na palestra. E ele fez um fechamento lá de 92 mil reais com aquela dica. Então, na verdade, eles teriam perdido esses 92 mil se eles não tivessem investido os 10 mil reais para estar naquele evento. O fato é que as pessoas sempre calculam o preço que precisa ser pago para evoluir, mas nunca calculam o preço a ser pago para ficar aonde estão. Então, se você decide não evoluir nesse momento, você também está pagando um preço. E esse preço tende a ser muito alto, porque você deixou de ter um futuro que poderia ser brilhante para toda a sua vida. Se você não compra algo que custa 10 mil reais e que te traria 100 mil, você deixou de gastar 10, mas também você deixou de ganhar 100 mil. Então, no fim das contas, na verdade, o seu custo oculto foi de 90 mil reais. Eu vou te fazer uma pergunta agora. 10 mil reais é caro? E se fosse uma Ferrari por 10 mil, continua ainda sendo caro? Se torna barato, não é mesmo? Porque você sabe que se você compra uma Ferrari por 10 mil, você vende ela muito facilmente por 400, 500, 600 mil reais. Esse é o custo oculto da oportunidade, que você nunca vê, na verdade. É o que você deixa de ganhar por decidir não pagar o preço. Você sabe exatamente o quanto deixou de pagar, mas nunca vai saber o quanto deixou de ganhar por não ter pago. Portanto, se esse ecossistema é para você, se fez sentido tudo que eu te falei até esse momento, aqui embaixo você vai poder agendar uma ligação com a nossa equipe. Nós vamos analisar o seu momento atual, fazer um breve diagnóstico do seu negócio e aprovar a sua entrada, ou não. E por que não, Regiano? Porque nós não aceitamos todo mundo. Nós aceitamos apenas as pessoas que nós temos certeza de que nosso ecossistema vai gerar resultados. Portanto, aperte o botão que aparece aqui embaixo dessa aula e agende sua ligação gratuitamente. Se for a sua hora, você pode fazer parte também do nosso ecossistema. É claro, se você passar na avaliação da nossa equipe. O risco, ele existe? Existe, mas não é seu. O agendamento é uma oportunidade de conhecer o método de perto e sentir a confiança de ter um sistema que realmente funciona, sem riscos. E se você se sentir confiante, você realmente entender que é para você,
Se você for aceito pela nossa equipe para fazer parte desse ecossistema e mesmo assim não gostar do que você receber, você tem ainda 7 dias para pedir 100% do seu dinheiro de volta. Como eu disse, o risco existe, mas eu estou assumindo ele. Estou disponibilizando o tempo da minha equipe, o meu produto, e se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E você pode adiar a sua entrada para o Neurociência das Vendas? Claro que você pode, só que é o seguinte, hein? Adiar é você continuar no mesmo lugar. Adiar a construção de uma estrutura sólida de vendas significa continuar dando muro em ponta de faca. Cada dia que você espera é mais tempo perdido de oportunidades de vendas e de lucro. Seus concorrentes, eles estão avançando enquanto você permanece no mesmo lugar. A decisão de agir é crucial para alcançar a estabilidade e previsibilidade que você tanto busca. Fala para mim, você está pronto para destravar as suas vendas? Então, agende uma ligação com um dos nossos especialistas aqui no botão abaixo. Vá para a ligação e tire todas as suas dúvidas. Faça parte da mentoria Neurociência das Vendas e tenha acesso ao nosso ecossistema. Veja se essa oportunidade é para você transformar as suas vendas e a sua vida. E se não agora, quando? Se você continuar nessa inércia, você nunca vai alcançar o sucesso que você tanto busca. Aperte no botão abaixo. Fale com a minha equipe. Compartilhe o seu momento sem compromisso. Agende uma ligação. A sua transformação começa aqui. Agende agora. Espero que tenha curtido essa aula, que eu tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço e espero te ver em breve. Bora arrebentar de vender? Estamos juntos. Até o topo.